E é hora de dar tchau. Mas a gente volta. Esse é oficialmente o último episódio da primeira temporada do Pod Inspira. Inspira. Respira. E não E não vira! É a última vez que a gente tá dizendo isso nessa temporada. Ai, o coraçãozinho apertado. Eu confesso que sejam muito bem-vindas, senhoras, A gente tá amadas, emocionada. amoras. A esse episódio poderemos desaguar. Estamos emocionadas. A gente chegou a essa decisão, mas a gente vai contar essa história do começo para vocês. E também, já adiantando, não precisam morrer, já tá tudo certo. A gente vai voltar. O pod vai continuar. É só porque a gente sempre combinou isso desde o começo, né, Kel? Sim. Na verdade, o pod era para ter. Respira. É a pausa do respira. O pod era para ter 12 episódios, a gente chegou em 20. Então, assim, é a pausa do respira. Eu espero que esteja tudo bem do lado daí, mas antes de a gente eventualmente entrar nesse episódio de retrospectiva do que foi essa primeira temporada, de falar das coisas que a gente mais gostou, das coisas que a gente não gostou, vou pela última vez nessa temporada pedir a Kel para fazer o que ela sempre faz nos episódios. Kel. Olha, Amora, deixa eu te falar uma coisa. Você sabe que esse é um trabalho que a gente faz com muito carinho, que a gente entrega em cada episódio o melhor que a gente tem, em termos de conteúdo, em termos de energia, em termos de querer que realmente isso aqui faça diferença na sua vida. Então eu quero te pedir hoje, pela última vez nessa temporada, que você curta, que você comente, que você compartilhe com suas amigas empreendedoras e que você interaja com a gente aqui de alguma forma no YouTube, em qualquer rede social, Instagram, TikTok, porque a gente está lá. Isso é muito importante para o nosso trabalho e a gente fica muito feliz, é claro. Vamos voltar em alguns meses, vamos para março de 2024. E lá em março de 2024, eu convidei Kel para dividir esse projeto comigo. Foi um projeto que foi muito importante para mim. Eu nunca sabia como começar e eu também não achava que ia ser legal só eu sozinha, sabe? Só a minha experiência. Assim você já me vê no Instagram. Então eu não achei que ia ser interessante, legal, relevante trazer. E aí, lá em março, eu chamei Kel, entrei e puxei ela para esse rolê doido. E começamos o Pod Inspira. Eu acho que a gente lançou em abril, né, Kel? Eu acho que foi na metade de abril, acho que dia 19, algo desse gênero, na segunda metade de abril. E a ideia com o podcast era trazer o máximo de conhecimento em relação a empreendedorismo, de educação nisso, que é algo que eu sempre falei ao longo dos episódios aqui, que eu achava que faltava muito no nosso país. Então, essa sempre foi a ideia. Uma outra ideia do pod sempre foi que ele tivesse um tempo limitado de episódios. Inicialmente seriam só 12 episódios, e aí quando a gente chegou no 12º, a gente viu que não era o momento ainda de pausar. A gente ainda tinha muita coisa relevante para falar nessa primeira temporada, que seria muito legal, e a gente seguiu com o projeto. Mas, quando a gente foi fazer a última reunião de dados, a gente foi também avaliar como seria o resto do nosso ano, né, Kel? Todos os projetos que a gente tem para lançar, todas as coisas que a gente ainda tem para fazer e como é que funcionaria continuar com o podcast nisso. Kel está criando do zero e vai lançar uma mentoria de vendas, então está demandando muito dela, de muito tempo dela. Eu já lancei a Ressurgir, já lancei a Reorganizar. Juntas a gente tem o Workshop Rumo, que já aconteceu, mas eu ainda estou preparando coisas para o próximo ano, serviços que vão ser lançados no próximo ano.
Então a gente precisava de uma pausa, a gente não ia conseguir andar com todos os projetos juntos, e eu digo isso sempre. Tudo é muito relevante para o nosso crescimento profissional, né? E eu acho que o Pod foi uma experiência até agora magnífica. Mas que a gente não consegue equilibrar todos os pratinhos juntos. Então não dava para continuar com o Pod, para continuar com todos esses projetos novos que estão acontecendo e seguir do jeito que estava. E aí, lembra, o E nome do fazer com a podcast é qualidade que a gente gosta, que a né? gente faz. Lembra, o nome do podcast é Inspira, Respira e Não Pira. E para a gente não pirar, a gente resolveu dar uma pausa no podcast. Ai, mas quando é que vocês vão voltar? Já tem uma data definida. E aí, Kel? Não, não Não, tem. ainda não. A gente ainda não Ainda não. definiu A isso. gente sabia que ia dar uma pausa, né? Como o Rai falou, a gente postergou a pausa, na verdade. Porque, de fato, quando a gente chegou no 12, ainda tinha mais outros assuntos que a gente queria trazer aqui. E aí, não, vamos fazer mais alguns. Aí a gente faz até o 20, ver qual é, e ver se para no 20 ou se faz mais alguns. E aí a gente decidiu que ia parar mesmo aqui no 20, fechar essa primeira temporada, até para a gente organizar novos temas, pensar em novos assuntos que a gente quer trazer, ouvir também mais feedbacks de Aumentar o vocês, nosso repertório, né? Para poder aumentar trazer o mais nosso coisa. repertório, né? O workshop Room acabou de acontecer, então provavelmente a gente vai ter aí muito material para compartilhar depois dessa experiência. Então, acho que é importante dar esse respiro para que a gente consiga voltar com novos episódios tão incríveis quanto foram esses 20. Exatamente. E aí, assim, o Pod é um projeto em que a gente ama. Realmente, quando a gente conversou de vai pausar, não vai pausar, a gente sabia que a gente ia terminar a primeira temporada, mas que com certeza é alguma coisa que vai voltar. Eu não acho que volta em 2024, a gente não tem data certa, mas já adiantando para a curiosidade de vocês, a gente não acha que volta esse ano ainda. Realmente tem muita coisa para fazer acontecer e trazer de volta ao mundo. Então, eu acredito que em 2025 a gente volta com uma nova perspectiva de muita coisa que vai ter acontecido, né? Com todas essas experiências de lançamentos, relançamentos e novos produtos. A gente também vai ter interagido com várias outras mulheres, novas mulheres, para a gente ter esse repertório. Mas é isso. Em 2024, o Pod não volta. Em 2025, a gente ainda não tem data, mas eu acredito que vai acontecer em breve. Tá? Logo no comecinho. Mas é isso. Não vou falar mais nada sobre isso, porque realmente é uma coisa incerta. Mas não se preocupem. Quando a gente tiver data, a gente vai falar. Eu no meu perfil, Kel no perfil dela, o perfil do Pod vai continuar lá, firme e forte, existindo. O YouTube tá aqui cheio de episódios, e é nesses episódios, é falar sobre esses episódios que a gente vai entrar agora, né, Kel? Não tem pauta, tô dizendo agora, mas que esse episódio não tem pauta mesmo. A gente até pensou em fazer alguma coisa, montou uma coisinha aqui e ali, mas aí no final a gente achou que seria mais interessante vir com o feeling, né, Kel? Fé no flow. E aí, amada, a gente tem no total 20 episódios do Pod. A gente falou sobre, cara, desde o primeiro, vamos lá, eu vou falar todos, tá? Eu tô aqui com a aba do YouTube aberta. Eu vou falar todos e vocês vão pensando e refletindo aí, que ela vai anotando o que ela quer dizer, para assim que eu terminar, ela colocar para fora. Não vou anotar, não, amada. Eu vou soltando mesmo, tá? No primeiro episódio, a gente contou a vocês como foi que tudo começou, né? E aí, eu acho que é um episódio muito de. Eu acho que a gente já mudou muito de lá para cá, né? Eu acho que foi um episódio em que a gente entrou com uma mentalidade e com a cabeça, e ao longo dos últimos meses, desenvolvendo esses outros projetos, muita coisa mudou.
E A dando gente. até andamento aos episódios do Pod, muita coisa mudou, né? Que é uma coisa, inclusive, que a gente falou em um desses últimos episódios que a gente gravou, né? Do movimento que gera movimento, que é uma coisa que eu sempre trago na minha marca e que é muito forte, porque as coisas vão se moldando, vão acontecendo quando a gente vai fazendo, né? E assim foi É, com o Pod. exatamente. Eu lembro que no segundo episódio a gente trouxe o tema de o significado de empreender para nós. E a gente ficou muito nessa questão de certa forma, a gente ficou ressabiada sobre, será que vale a pena? Será que não vale? Porque a gente ia tocar meio que num antro de desespero, que ali é a parte gururística da coisa, né? De desmistificar muita coisa que veio sendo construída ao longo dos últimos anos da internet. Mas, assim, é um dos episódios que eu gosto muito, porque mostra muito a nossa visão de mundo sobre o empreendedorismo e trouxe muitas conexões através deles, né, né, Kel? Sim, demais. E ele está muito alinhado com algo que nós duas falamos a respeito de posicionamento. Né? É importantíssimo a gente se posicionar para que as pessoas que cheguem, elas de fato fiquem, se elas se identificarem com o nosso posicionamento. Né? A gente colocar ali os nossos valores, as bandeiras que a gente levanta, o que é que a gente não concorda, não Concordo. coloca em prática. Então, esse foi um dos episódios que eu mais gostei também, foi da nossa visão, e até porque a gente trouxe também muita coisa da nossa experiência, né, das coisas que a gente já É. passou, então foi bem legal. Foi o episódio em que vocês conheceram Raivosa, que é o Pistola. Pois é. Adoro. Elas fazem sucesso. No terceiro episódio, a gente veio, assim, eu lembro quando a gente resolveu lançar o pod, a gente criou a conta, né, do Instagram, divulgamos, etc. E a gente abriu uma caixinha na conta do Instagram do pod, que era o que é que vocês querem ver? O que é que não pode faltar num podcast sobre empreendedorismo e etc. E o primeiro assunto, assim, foi saúde mental da empreendedora. E aí, nesse episódio, a gente trouxe essa parte de saúde mental, trouxemos Emily, que é uma psicóloga especializada em TCC, né, terapia cognitivo comportamental, para falar sobre esse balanço. A gente até acabou falando um pouco de sociedade nele, porque ela tem uma sociedade com o marido. Então, foi um episódio, para mim, que, cara, era um assunto que precisava ser falado, né, Kel? A gente precisava trazer algo sobre isso. Precisava, e é engraçado que todos os outros temas que a gente fala, todos os que a gente falou em seguida, sempre existe um foco muito grande nessa questão da saúde mental, do autoconhecimento. Tudo a gente sempre volta para isso, porque também está muito alinhado com a forma como a gente enxerga o empreendedorismo, né? Da necessidade de se conhecer para que todo o resto funcione como tem que funcionar. Exato. Depois desse episódio, a gente vê com um combo, eu acho que tá ali andando juntinho sempre, que é branding e gestão. E aí os episódios 4 e 5 trazem isso, que danada branding e gestão é tão difícil assim. E aí nele a gente fala muito sobre a minha parte preferida do que danada é branding. É sempre a minha parte preferida, sempre, porque é a minha parte preferida da mentoria também. Mas é quando eu conto a história do branding. Porque muita gente acha realmente que foi uma coisa assim, do dia para a noite. E sim, de fato, pelo nome branding, é uma metodologia que existe há menos de 50 anos. Então é muito novinho. Mas quando a gente fala de marca em si, marca existe há mais de 5 mil anos. E trazer essa história nesse episódio foi sempre algo que eu quis muito externar para o mundo. E eu gosto muito dele, assim, especificamente. E no de gestão, a gente fala sobre processos, sobre a necessidade de organização dentro do negócio, que eu trouxe algumas histórias muito relevantes de tanto quando ela era CLT, quanto ela já como empreendedora, né, trouxe ali algumas experiências da mão em massa. Eu trouxe alguns aprendizados aqui dentro da minha empresa em relação a ressurgir, etc. Então, acho que também é um combinho de episódio muito educativo e que, se você está começando a empreender, é muito
legal de assistir, porque já te esclarece, assim, um caminho enorme, né? Vou já dar um belo andamento aí nesse início do empreender, né? O episódio 6, que para mim é o melhor nome de todos. Exaustas.com.br. Inclusive, nesse momento, estamos um tanto quanto, né? Porque todo mundo que acompanha a gente aqui sabe que a gente grava os episódios todos no mesmo dia. E esse é o último mesmo, não só dos 20, mas o último dos que a gente está gravando hoje. E além do cansaço, né, vem também esse sentimento de, poxa, a gente, querendo ou não, tá fechando aqui uma etapa, né? Dando esse fechamento nessa primeira temporada, um fechamento muito massa de um projeto que foi construído com muito carinho, né? Então a gente está meio nesse climinha. Ai, meio assim. E eu acho que foi um dos episódios que a gente tava mais solta, de certa forma. Eu tava lembrando agora de como foi gravar e de como a gente tava. Foi um episódio que a gente hablou tudo que a gente queria pra hablar, assim. Veio raivosa, veio que é o pistola, mas a gente foi. Eu diria que foi um dos episódios mais coração aberto dessa temporada, né? Com certeza, com certeza. E eu acho que essa. Eu já tomei aqui, ó, meu cafezinho. Já. Eu não Me tomo esquece, café. a bichinha. Mas eu acho que, inclusive, essa questão do coração aberto no sentido da autenticidade ao falar e de dar nossas opiniões, eu acho que é uma coisa muito importante que a gente sempre vai querer manter, né? Nas próximas temporadas, nos próximos episódios, porque é uma coisa que não só faz parte das nossas marcas pessoais em separado, mas da nossa parceria, da nossa relação e dos projetos que a gente cria juntas, né? Essa Sim, verdade, esse ser real. é exatamente isso. E aí, entrando nesse ser real, um outro episódio que eu gosto muito, que é como vender do seu jeito. Ah, Que eu venho trazendo o olhar dela de especialista de como criar essas vendas. E aí, esse episódio eu vou pedir para ela falar um pouquinho mais de como foi para ela essa preparação. eu amei me preparar para gravar esse episódio, porque assim como o Rai fez no The Branding, ela fez um levantamento que ela já tem dentro da mentoria dela do histórico, né, da criação da marca, enfim, do branding. Eu fiz para vendas, né, para o comércio e para as vendas. Então foi um resgate histórico bem interessante que trouxe muito pano de fundo para a minha visão sobre vendas, a forma como eu trabalho vendas, né? Da gente entender por que, de repente, para nós, mulheres, às vezes é mais difícil encarar esses processos de vendas, por que a gente não se identifica com essa forma agressiva de vender, e será que a gente pode fazer de outro jeito? Então, para mim, foi libertador falar tudo que eu falei ali, trazer todo aquele conteúdo e espero que tenha ressoado aí com muitas amouras, porque esse é o propósito. Eu amei aquele episódio, de verdade. Foi que eu trouxe coisas muito legais de reflexão, sabe? E aí a gente vem para mais um episódio com uma convidada, que foi a Andresa, e a gente fala sobre empreendedorismo e maternidade. E, cara, que show de episódio! Que episódio gigante, assim. Eu diria que esse é um dos episódios ali, para mim, top 3 de Sim, episódios mais legais que a gente trouxe, com que a gente teve a certeza. oportunidade de trazer. Teve choro nesse episódio, teve emoção. Ai, foi muito massa, porque assim, se você ainda não assistiu, corre para assistir, porque, enfim, tá incrível. Eu não conhecia, né, a Andresa. Rai que Isso. conhecia a Andresa, foi uma convidada que veio por meio de Rai. E deu muito match, assim, no episódio, né, da nossa conversa. Foi muito gostoso, porque é uma mulher que tem uma história muito Não inspiradora. parecia que vocês não se conheciam. Não Não, parecia que assim. Não parecia nem que a gente nunca tinha conversado as três antes. Foi um episódio que super fluiu muito sim, sim. tranquilamente.
Foi muito bom de fazer, eu me emocionei em muitos momentos, né? E, enfim, foi um episódio massa. Para mim também tá muito no top 3, assim, dos que a gente gravou até agora. Imagem pessoal de milhões sem ostentar. Este foi o episódio 9. E neste episódio 9 teve Kel Pistola, teve Raivosa, que a gente destilou todo o veneno que existe no nosso coração nesse episódio. Ai, meu Deus, eu acho que ele foi até um pouco mais intenso do que o episódio 2, porque nesse episódio 9 a gente já estava mais acostumada com a dinâmica do podcast. Sim, então a gente estava mais livre, mais solta, né? E foi um episódio, assim, que é um tema que suscita muita raiva. Muito ranço, né? Suscita muito ranço. Porque essa questão de falar sobre a imagem, ela bate em muitos pontos sensíveis, principalmente para nós mulheres, né? E a gente vive num mundo que tanto tem que isso, tem que aquilo, e ninguém tem que porra nenhuma. Nada. Foi um episódio que a gente botou para fora o nosso ódio. E assim, enfim, foi muito bom esse episódio. Eu acho muito importante, sabe, a gente sempre trazer esses temas, porque querendo ou não, nós somos uma voz, né, para algumas mulheres aí que estão empreendendo e que de repente têm ouvido tantos discursos que fazem elas se sentirem insuficientes, que não são boas do jeito que elas são, e às vezes só precisa aprender a lapidar aquilo que você já tem, que você já é, lapidar a sua essência. Eu acho importante a gente fazer isso. Chegamos à metade dos episódios, né? O episódio 10 e o episódio 10 para mim também foi um episódio libertador para falar sobre as minhas experiências e poder orientar as mulheres de forma mais direcionada, assim, que foi o episódio sobre sociedade, quando é a hora certa. E esse episódio toca em muitas dores, e assim, recentemente eu tive uma conversa com uma pessoa próxima e ela tá passando por uma dificuldade numa sociedade. E ela disse, Rai, se eu tivesse assistido esse episódio antes, eu acho que eu teria feito de uma forma diferente. Isso não quer dizer que a sociedade ela não pode ser feita, mas que exige muito mais do que a gente acha que exige, né? Então, é para mim um episódio que vem com essa base mais educativa, mas que é um dos episódios pelo qual eu sou apaixonada, por justamente eu poder transmitir isso para essas mulheres, né? No 11 a gente falou sobre confiança e como confiança é fundamental para empreender, para a empreendedora. E aí aqui, cara, eu acho que novamente a gente volta naquilo, que é o autoconhecimento. Foi um episódio que a gente falou muito de autoconhecimento, né? Muito, muito, porque essa questão da confiança, ela está muito interligada ao autoconhecimento. Quando a gente não se conhece, quando a gente não sabe quais são nossos pontos fortes, nossas sombras, a gente se deixa muito levar pela opinião do outro, às vezes pela nossa própria mente tentando nos sabotar. A gente não tem uma âncora. O autoconhecimento é muito uma âncora para a gente voltar para o agora, para dizer, não, eu sei isso aqui, eu sou isso aqui, calma, é só um momento. E no empreendedorismo a gente tem vários momentos, né? E tem momentos que, se a gente deixar, eles se tornam verdades na cabeça da gente. Se a gente não tiver essa âncora de pensar, calma, é só um dia ruim, é só um momento ruim. E relembrar tudo que a gente já tem, tudo que a gente já é, e trazer essa confiança de volta. Então, isso é um exercício, assim, diário para a gente. Diário. Exatamente. Um outro tema que apareceu bastante na caixinha de perguntas quando a gente abriu, mas a gente só conseguiu trazer lá no 12º episódio, foi sobre finanças. Como cuidar das nossas finanças e fazer as pazes com o dinheiro. E a gente trouxe uma convidada excepcional. Elaine arrasou. Ela é uma especialista em finanças e trouxe para a gente todo um conceito histórico, psicológico, né? Ela trabalha ali com a neurociência. Então, cara, que episódio. Eu não conhecia a Elaine veio de Kel. Foi o Elaine, ó. Foi um episódio que nos rendeu uma excelente história de pira,
Se você não sabe qual foi a história de Pira, tá lá nesse episódio, porque pirou tanto que a gente teve que contar no próprio episódio. Foi. E eu acho que aqui, inclusive, Kel, vale a pena a gente fazer uma pausa para falar das nossas amadas histórias de Pira, né? Exatamente. Elas Exatamente. estiveram na maioria dos nossos episódios e a gente contando histórias que empreendedoras mandaram pra gente de forma anônima, que a gente teve, e foram histórias assim que, como diz o próprio nome, fizeram as pessoas pirarem no momento que aconteceu, mas rendeu bons e ótimos frutos e Frutos lições. e lições, risadas, rendeu muita coisa depois. Na hora do Para o perrengue, futuro. na hora do perrengue é difícil, né? Mas depois que passa, o importante é você tirar a lição daquilo ali, tirar o aprendizado e rir, se possível, rir, né? E Não custa rir nada. o máximo possível. Elaine, eu não conhecia, como eu disse, veio por Kel, e assim, foi uma grata surpresa, uma grata pessoa, e eu espero que, sei lá, talvez numa próxima temporada ela volte, que a gente ainda tem muita coisa para conversar, né, dona Kel? Muita, muita coisa. E esse assunto de finanças e dinheiro, ele nunca se esgota, né? E assim, de uma forma geral, eu acho que as convidadas é muito legal, né? Como tudo é, como tem que ser. A gente pensou até em outras pessoas, enfim, mas eu acho que as que vieram para essa primeira temporada Sim. foram as que precisavam vir e todas elas, sabe? As três convidadas da gente dessa temporada foram mulheres incríveis, cada uma trouxe sua contribuição. E eu, de verdade, sou muito, muito grata a cada uma delas, né? Porque é isso que faz acontecer o empreendedorismo feminino. Por nos darem, né, o tempo delas, porque é tempo gravar, vir. Eu lembro que com a Andresa a gente tentando organizar um horário ali específico, ela só podia numa hora e a gente puxando para conseguir chegar a tempo. Então, eu acho que todo mundo realmente veio que era para vir, que era para ser, que ia nos impulsionar como mulheres, assim, tanto a gente como podcast ou como pessoas, para elas também. Então eu gosto muito das três convidadas que vieram, eu acho que foi o momento certo. E aí a gente entrou numa leve de episódio que é o bem educativo, né? Porque a gente tava. Foi o que a gente conversou. Quando a gente chegou no episódio 12, que foi justamente de finanças, a gente parou e falou, cara, realmente a gente quer parar agora? Tem tanta coisa ainda para mostrar, tem tanta coisa que a gente ainda não falou. E aí, a gente ainda tem alguns meses que a gente consegue encaixar o podcast, né? A gente sabia que ia ter alguns meses apertados e que não ia dar para encaixar, mas a gente tem alguns meses que daria para encaixar o podcast ainda. Vamos falar sobre isso? Vamos. E a gente foi. E aí, o 13º episódio, a gente conversou sobre como iniciar o seu negócio do zero. No 14º, sobre processos e como sem ele não há sucesso. 15º, a gente falou de stakeholders e o que danado é stakeholder, como é que ele é um aliado do seu negócio. No 16º, a gente falou sobre criação de conteúdo sem enlouquecer. Então foram 4 episódios que a gente trouxe muito essa pegada educativa nossa, né, Kel? Muito esse lado do como fazer, o que olhar. Então, eu gosto desses 4 episódios porque eu acho que eles, se ninguém souber o que, por onde começar, se pá, eu diria que nem é pelo primeiro episódio do podcast, é pelo 13º, né? Que tu tá mutada, mulher. Eita! Sim, sim, com certeza. Começa por esse aí, principalmente se você está querendo começar a empreender ou está iniciando. Você começa por esse, depois você volta lá para conhecer a gente, para ouvir nossas histórias e assiste as outras aulas, porque principalmente esses episódios que a Rai está falando agora foram bem assim, aula, né? Foram episódios bem aula. No 10º episódio, 17º, perdão, a gente falou sobre comunidade. E aí, comunidade foi um babado, né? Que eu tive. A ideia desse episódio foi tipo, nossa, Kel, aconteceu um negócio
aqui com um casal que eu acompanho, e eu percebi que a gente nunca falou sobre isso. Bora agora. Então, a gente gravou um episódio sobre essa construção de comunidade, sobre a importância dessa construção. No episódio seguinte, no 18º, a gente trouxe a ideia de networking, que é algo que as pessoas, no geral, desvalorizam, mas que é muito importante, principalmente quando você empreende, principalmente quando você tem um negócio. Então, acho que foi um episódio muito legal também. E o último episódio que vocês viram foi sobre vida pessoal e vida profissional, e essa dicotomia. E aí vocês escutaram um pouquinho da nossa percepção, ouviram também um pouquinho da palavra da reorganizar e da ressurgir. Mas eu acho que com todos esses episódios eu consigo ter uma leveza de dizer que a gente alcançou o nosso objetivo com o podcast, né, Kel? Esse primeiro momento, essa primeira entrada no mercado, que era o que a gente queria fazer, né? Sim, a gente conseguiu, nesses episódios, entregar, né, esse conteúdo que ele vai muito alinhado àquilo que você sempre fala, que eu concordo muito, dessa necessidade de educação para o empreendedorismo, né, dessa necessidade de conteúdos trazidos de forma séria, de forma leve também, porque o slogan do nosso podcast é um papo sincero sobre negócios, né? Então, é um papo sincero, que a gente habla mesmo, mas não deixa de ter um conteúdo informativo, um conteúdo que de fato você pode usar no seu dia a dia, porque essa é a intenção, né? Nós temos nossas mentorias, nós temos workshop room, nós temos vários projetos dos nossos negócios, né? Oferecendo essa educação, oferecendo esse acompanhamento, mas a gente entende também que é importante a gente trazer isso aqui de forma mais aberta, de forma mais acessível para todo mundo. E a gente se preocupa muito com isso. Todo episódio, a gente reuniões para fazer pauta de episódio, buscando um conteúdo que realmente seja relevante. Será que as pessoas querem ouvir sobre isso? Vamos ver e tal, vamos, sabe, fazer pesquisa, estudar para trazer uma coisa. Perguntar. Porque eu percebo, Rai, nesse universo de podcast, né? Essa última semana eu estava pensando nisso, semana que passou, estava pensando sobre isso. Hoje o podcast parece que ele é muito aquele lugar, o podcast ou videocast, né? No caso do YouTube, como queiram chamar, ele parece ter muito aquele lugar que você vê todo mundo falando tudo o que quer, né? E que parece que estar fazendo isso aqui gera uma certa percepção de autoridade que muitas vezes não existe, né? Então é muito perigoso. Tem gente que, enfim, usa esse veículo tão interessante, que serve tanto para ensinar, para contribuir com as pessoas, para trazer discursos cheios de inverdade, cheios de ilusão, né? E eu acho não. Eu tenho Problemáticos, certeza. diria assim. Problemáticos, isso, essa é a palavra. Eu acho não, eu tenho certeza de que o Inspira, Respira, Não Pira podcast deu uma travadinha, não sei se foi o meu, se foi o teu. Foi o teu, tu travou para mim. Meu, foi. Enfim, mas eu tenho certeza que o Inspira, Respira, Não Pira é um ponto de sensatez e de bons conteúdos no meio desse oceano maluco que se torna, às vezes, a internet para quem está buscando ali aprender alguma coisa e colocar em prática na sua vida empreendedora. Kel, deixa eu te fazer uma pergunta meio saia justa. Quero na minha mesa top 5 episódios favoritos do Pod Inspira. Olha, eu sou suspeita em falar, mas o meu primeiro, obviamente, vai ser o de vendas. Desculpa, né? O de vendas eu amei muito, o de branding eu amei muito, e os 3 das nossas convidadas. Ah, que arraso! Eu... Não, mas de verdade. Lógico que eu vou dizer que o vendas é o meu tema, né? Então, assim, vendas para mim foi o que eu mais gostei, em seguida de branding, porque eu amo uma boa história e Rayane trouxe toda essa, né, essa linha do tempo que para mim, enfim, ensina muito para gente, foi maravilhoso.
E as discussões que a gente teve nesse episódio também, discussão no sentido do tema ali, né? De debater o tema, de trazer uma opinião. Sim, foi muito massa. Foi massa. E os das meninas, né? De Emily, de Andresa e de Elaine, assim, foram maravilhosos, de fato. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo dar um top 5, tá ali. Assim, eu já tentei criar um top 5, mas aí eu faço, ai, não, mas esse episódio. Ai, mas esse episódio. Ah, mas tem esse episódio aqui. E assim, aquela série de 4 episódios mais educativos, para mim, ele é magnífico. Mas tem outros que eu acho que também são muito bons, então eu não consigo. É mais fácil para tu elencar vários melhores momentos de cada episódio, né? Assim, vamos começar pelo Belo. Eu amo. Foi outro ponto também que para mim foi maravilhoso. Vários momentos de mini surtos da gente nesses episódios. Esse do Belo foi incrível. Se você não viu, corra e vá ver, porque foi no que a gente falou sobre imagem, não foi? Foi no que a gente falou Imagem pessoal de milhões, exatamente. Outro ponto que não pode ficar de fora dos melhores momentos. Episódio 9. As aparições de Pandoca. Pandoca, daqui a pouco ela aparece. Ela tá onde? Ela tá dormindo, eu acho, nos pés de Guilherme. Tá no soninho dela. Esse aí não pode ficar fora dos melhores momentos. Vocês viram Pandoca crescer, vocês têm noção disso. O podcast começou quando o Panda chegou. E aí, literalmente, vocês viram Pandoca crescer. Ai, que fofo! Foi mesmo. Olha aí quanto. Cara, foram muitos episódios, 20 episódios. Foi assim um tempo, né? E é engraçado porque eu falando isso agora, né? A gente viu o Panda crescer, foram muitos episódios. O tempo ele passa que a gente não percebe, né? Se a gente não fizer nada com ele, realmente. Ver o que é que a gente construiu de março para cá. Né? O quanto a gente fez de março para cá. Muita coisa. Imagina se a gente tivesse ficado ainda, não, porque eu quero fazer um podcast no estúdio, não vou fazer em casa, vamos esperar não sei quando. Cara, eu acho que é uma das maiores e melhores lições que a vida empreendedora traz para mim sempre. Planejamento mínimo viável, mas não espera muito para colocar as coisas em movimento, para colocar as coisas em ação. Porque senão o tempo passa e você perde o time. Total. Foi eventualmente a realização de um grande desejo meu. Eu já tinha vontade do podcast há, sei lá, uns 2, 3 anos. Eu sempre gostei de falar, né? E aí eu não sentia que tinha que ser com ninguém, né? Eu não sentia, apesar de também não sentir que tinha que ser comigo sozinha. E aí, quando eu e Kel, a gente começou a estreitar esse relacionamento, esse podcast voltou muito forte no meu coração. Então, Kel, muito obrigada por ter aceitado cruzar essa jornada comigo, cruzar essa ponte e a gente construir tudo que a gente construiu. Cara, a gente tirou projetos lindos do papel e o podcast foi um deles. Eu fico muito agradecida, eu já te disse isso várias vezes, mas da gente ter nos dado a oportunidade de nos conhecer e dizer, tudo bem, aquele projeto não deu certo, mas vamos se encontrar, vamos tomar um café, um chá. E de você ter topado essa loucura desse podcast, porque, cara, foi a coisa mais espetacular e mais desafiadora e mais legal que eu fiz. Depois a gente veio o Workshop Rumo, que eu acho que também só saiu do papel por causa dessa conexão. Eu lembro que nos primeiros episódios eu já tinha ideia do Workshop Rumo, eu tinha comentado com o Kel, até que um dia a Kel fez assim, seria muito legal se a gente tivesse alguma coisa, se a gente fizesse alguma coisa com tudo isso, não só o podcast, e aí veio o Rumo. Então, muito obrigada por atravessar essa jornada comigo, por me deixar fazer parte da sua jornada e por fazer parte da minha. Eu sou muito feliz e orgulhosa de tudo que a gente construiu e está construindo. E virão muitas outras coisas aí. Viu? Muito obrigada mesmo. Você é incrível.
Ai, eu vou chorar. Para. Não chora! Eu tenho uma coisa, eu tenho uma crença muito boa, que eu gosto demais dela. Eu sempre repito, eu sempre falo isso. Todos os momentos da minha vida, em todas as fases que eu já passei, seja na parte pessoal, mas falando da parte profissional, sempre tem alguém que eu encontro no caminho e que vem para somar e que vem para muitas vezes pegar na minha mão mesmo, sabe? Eu nunca estou sozinha. Eu digo que Deus sempre coloca na minha vida, no meu caminho, as pessoas certas no momento certo. E eu acho que o encontro da gente foi muito isso, porque a gente já falou isso em vários episódios, né? Mas eu gosto de lembrar que quando a gente começou a conversar, entre tantas conversas, uma das coisas que eu falei foi que eu estava num momento que eu estava me sentindo só no empreendedorismo. E eu estava me sentindo um pouco perdida porque eu queria fazer algumas mudanças, eu não sabia como tirar isso da minha cabeça e botar isso no mundo, por onde começar. E simplesmente apareceu a Rayane com uma mentoria, sabendo muito de brand, sabendo muito de gestão, e assim, entendeu tudo que eu estava passando, já tinha passado por muitas mais coisas do que eu estava passando, e isso para mim foi uma virada muito forte, sabe, no meu negócio, no sentido de ter uma companhia. Então, eu sou muito grata também a você. Sou muito grata por nosso encontro. Você é uma pessoa incrível. Assim, cara, o mundo tem que conhecer o seu trabalho, o seu nome e a sua pessoa, porque você não só tem um trabalho incrível, mas o seu trabalho, eu sei que minha internet tá dando umas caidinhas, né? Mas não, Mas eu tô te ouvindo. enfim, o teu trabalho levanta muitas mulheres, né? Para mim tem sido muito importante. Trabalhar junto contigo tem sido muito importante. Tem sido um crescimento maravilhoso. Então, é lindo demais isso que a gente construiu aqui. Eu espero que as mulheres que nos assistem tenham sentido esse carinho, esse cuidado que a gente tem com aquilo que a gente faz, que você tem com o seu trabalho, uma pessoa extremamente caprichosa, organizada, preocupada em entregar o melhor, sabe? Então, eu espero muito que essas mulheres que assistam a gente, que assistiram, que assistem, que vão assistir, elas sintam isso, porque isso, para mim, é o que faz o empreendedorismo valer a pena. Então, gratidão. Ai, eu vou sentir muita falta disso aqui, mas eu também sei que vai voltar. A gente sempre diz isso, vai voltar e vai voltar com muita coisa nova, muita coisa legal também. Então, não esqueçam, a gente tá chegando no fim do episódio, porque não tem muito mais coisa que a gente possa falar. Não, mas assim, sigam acompanhando a gente, inclusive, Então, né, era isso que eu ia nos dizer. nossos. Porque lá a Eu gente vai já, ficar mostrando tudo que a gente está fazendo também. tudo. A gente tem os nossos perfis pessoais, o arroba Rayane Sté, Rayane com Y e dois N's, Sté, S-T-H-E. Tem o de Kel, que é o Carlane Real. Então, eu vou estar sempre colocando coisa em relação a o que a gente está fazendo, lançamento de mentoria, lançamento de serviço, conteúdos, né, que podem enriquecer o seu negócio, a sua vida. Então, vai acontecer muito agora. Kel tá, como eu disse, com a mentoria de vendas dela encaminhada, e então muita coisa vai vir por aí. Arroba Kerlane Real, acompanhem, principalmente se você tiver alguma dificuldade em vendas, essa pessoa vai lhe destravar. E no Pod, sigam acompanhando, arroba Podinspira. A gente provavelmente não vai focar, a gente provavelmente não vai postar tanto quanto a gente posta agora, mas de vez ou outra vai ter uma coisinha ali para vocês entenderem em que rumo pode estar indo, como é que ele está acontecendo. De novo, pode não acabou e nunca mais vai voltar, não. Vai voltar sim, 2025. Vamos vir aí com isso. E é só uma pausa para a gente respirar, né? E seguir com outros projetos e voltar ainda melhor. Não é isso, Kel? É isso. Muito obrigada a você.
que assistiu todos os episódios, que curtiu, que comentou, que deu sua contribuição, que esteve com a gente desde o começo, que chegou depois. Muito obrigada a você que está assistindo esse vídeo, sei lá quando, e está descobrindo agora o Podpira. Assista tudo, que a gente já deve ter algumas novidades aí. Né? A internet está aí para deixar as coisas rolando por muito tempo. Então, tenho certeza que esses episódios vão ajudar muitas empreendedoras ainda. E já já a gente. Menino, não vai dar nem tempo de sentir falta. Muito obrigada por você que acompanhou a gente até aqui. É um prazer enorme ter tido sua confiança para ajudar de alguma forma no seu negócio. Em breve a gente volta. Beijo. Tchau!